Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luan e hoje vou estar apresentando um trabalho sobre os peixes. Os integrantes do grupo são Luan Souto, Gustavo Barreto e o João Marcelo Tavares, famoso Binho. Bom, vamos lá. Nesses slides, vamos estar falando sobre uma breve introdução, características gerais e classificação. E dentre essas classificações, nós vamos estar falando de reprodução, sistema reprodutor, né, e em geral, sobre todas as classificações dos peixes. Bom, começando pela introdução. Os peixes foram os primeiros vertebrados a surgirem em nosso planeta. O surgimento é ali de mais ou menos 45 milhões de anos. Eles são a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Entre eles existem cerca de 25 mil espécies, das quais mais da metade vive em água salgada. O tamanho geral deles varia de 1 a 18 centímetros. São animais pecilotérmicos e os peixes possuem o corpo fusiforme com membros transformados em barbatanas ou nadadeiras. A maior parte das espécies de peixe possuem o corpo revestido em escamas. E para finalizar, 73% da superfície da Terra é coberta por água, das quais só 0,01% dos rios e lagos de água doce. Porém, estes têm 40% de peixes ósseos. Passando para as características gerais, um bem geralzão assim, antes das classificações bem certinhas, nós podemos observar que eles possuem, no geral, respiração branquial, a excreção é por amônia ou ureia, possuem um sistema digestório completo, possuem linha lateral, têm um coração com duas cavidades, que essas duas cavidades são um átrio e um ventrículo, e o coração recebe apenas sangue venenoso, possuem um sistema circulatório fechado e simples, são hidrodinâmicos, exotérmicos, possuem escamas, né? Perdão, possuem glândula de muco e também na sua composição, na sua composição, eles possuem nadadeiras também. E ali no lado, tem uma imagem de um mapa mental ali, de um resuminho mostrando breve ali as características da pele, do coração, circulação, respiração, temperatura e reprodução. Bom, eu vou falar sobre as classificações dos peixes. Aqui a gente tem três classificações: os agnatus, os condrictis e os osteichtes. Bom, os condrictis, eles possuem o esqueleto cartilaginoso, sem o opérculo, com escamas dérmicas e epidérmicas. A boca deles é ventral. O clasper atua na fecundação externa. Eles possuem cloaca e não possuem bexiga natatória. Já os osteichtes possuem um esqueleto ósseo, possuem o opérculo, as escamas deles são somente dérmicas, a boca deles é na parte anterior do corpo, a fecundação deles é externa, não possuem cloaca, porém possuem a bexiga natatória. Bom, eu vou falar aqui sobre os agnatus, os ciclostomados. Eles não possuem mandíbula, possuem um corpo longo, o esqueleto deles é cartilaginoso, não possuem nadadeiras laterais. Eles são carnívoros e também parasitas. Aqui temos dois exemplos: o peixe bruxa. Aqui a gente pode ver as classes deles, a família, o gênero e algumas características dele. E a lampreia, que também podemos ver o gênero, as famílias e algumas características deles, como podemos ver nas fotos também. Bom, os peixes com mandíbulas, os ginatostomados. A mandíbula deles serve para predação, onde eles usam para caça. Possuem nadadeiras laterais e ventrais, onde que se deslocam mais facilmente, diferente dos ciclostomados, onde eles têm um corpo cilíndrico, onde que são parasitas.
As mandíbulas deles, os maxilar, surgiram dos arcos esqueléticos branquiais, onde a gente pode ver aqui no lado direito, onde possui aqui o águita, como o exemplo do slide anterior, e no último aqui o ginatostomado, onde já possui a mandíbula feita com o arco esquelético nas brânquias. Aqui a gente pode ver uma árvore genealógica, onde possui para o lado direito os ciclostomados. Como eu falei nas características, corpo deles é cilíndrico e não possuem nadadeiras laterais e ventrais. Já do lado direito a gente pode ver os ginatostomados, onde dá para ver duas diferenças depois. Já isso o João Marcelo vai falar para nós. Bom, os condrictes, eles têm o esqueleto cartilaginoso, são os tubarões e as arraias, que é o elasmobranche, aquele nome ali. As químeras, que é o holocefale, ele tem as escamas placoides, a boca ventral, dioicos, ovovivíparos ou ovíparos, intestino com válvula espiral, a excreção é a ureia e o controle osmótico é a retenção da ureia. Os tubarões, eles têm a renovação dos dentes, a projeção da mandíbula, são caçadores pela linha lateral e ampolas de Lorenzini. E claspers. As arraias têm o corpo achatado, os olhos dorsais, o espinho, que é a serra e o veneno, e tem descargas elétricas. Os osteictes têm o esqueleto ósseo, a glândula produtora de muco, escamas dérmicas, que são os ganoides, cicloides, ctenoides e os ctenoides. São opérculo, a boca anterior, nadadeiras flexíveis, excretam amônia, possuem bexiga natatória, que é a flutuação, fisóstomo, que é a faringe, e fisóclistos, que é isolado. É dois grupos, os actinopterige e os sarcopterige. Os actinopterídeos é o mais diversificado. Tem nadadeiras raiadas e a maioria é ovípara. Os sarcopterídeos têm a nadadeira lobada e alguns são pulmonares. E são ancestral dos tetrápodes, no caso os anfíbios. Aí a imagem de um osteictes, tem as escamas ali, o ânus, a nadadeira anal, linha lateral, pendúnculo. Imagem. E aí a osmorregulação, que ali mostra onde é a entrada de água por osmose no corpo através das brânquias e da superfície do corpo, onde é a ingestão de água e íons com alimento, a absorção de sais pelas brânquias, que é as células de cloreto, ali a excreção de grande quantidade de água em urina diluída produzida pelos rins, a obtenção de água e sais pela ingestão de alimento e da água do mar, a excreção de sais pelas brânquias, excreção de sais e de pequena quantidade de água em urina, pouco abundante produzida pelos rins. E isso que eu tô falando é osmorregulação em peixe de água salgada. Antes era pela água doce. Aí voltando da salgada, eles têm a perda de água por osmose através das brânquias e da superfície do corpo. Que é isso.